Numa certa manhã, um milionário acorda e percebe um estranho silêncio em sua mansão. Acostumado ao choro incessante de seus gêmeos, que nenhuma babá conseguia acalmar, ele se levanta intrigado. Descendo as escadas, ele para diante de uma cena impossível. Sua nova empregada doméstica, com quem mal trocou algumas palavras, segura as crianças nos braços. E elas milagrosamente sorriem tranquilas como nunca antes. O choque é tão grande que ele não consegue acreditar em seus próprios olhos. Quem realmente é essa mulher que, num instante, fez o impossível? O que acontecerá a seguir vai te surpreender. A aurora de maio derramava-se sobre a propriedade dos Ribeiro como um suspiro silencioso da natureza. A mansão de linhas clássicas, cercada por bosques de árvores frondosas, erguia-se orgulhosamente entre vastos jardins, seus muros de pedra escondendo os segredos de uma noite sem sono. Rafael Ribeiro, 38 anos, estava de pé diante das grandes janelas da sala, observando os primeiros raios de sol penetrando pelas copas das árvores. Seu rosto, geralmente confiante e decidido no mundo dos negócios, carregava marcas de exaustão. O som de choro, vindo do andar superior, interrompeu o silêncio da manhã. Rafael fechou os olhos, sentindo a familiar pressão no estômago. João estava acordando novamente e, atrás dele, certamente viria Mateus. 8 meses de vida dos gêmeos, e ele ainda não sabia como lidar com seus lamentos noturnos. Subindo as escadas de mármore, ele passava pelos retratos de seus antepassados, gerações de ribeiros que, ao longo dos séculos, construíram a fortuna e a posição social. Agora tudo isso repousava sobre seus ombros, junto com a responsabilidade por 2 pequenos seres que pareciam rejeitar qualquer tentativa de cuidado por parte de estranhos. O quarto das crianças estava mergulhado na penumbra. João, o menor dos gêmeos, soluçava desamparo em seu berço, enquanto Mateus, naturalmente mais calmo, observava o irmão com olhos grandes e sérios. Rafael pegou o filho que chorava, sentindo seu pequeno corpo tremer com as lágrimas. "Está tudo bem, Joãozinho", sussurrou, balançando-o suavemente. Mas o menino apenas ficou mais angustiado, como se sentisse a insegurança do pai. Rafael olhou para Mateus, que estendeu os bracinhos para ele. Não havia como pegar os 2 ao mesmo tempo e acalmá-los simultaneamente. A babá anterior havia saído 1 semana atrás, não suportando os dramas noturnos. Era a 12ª consecutiva. Todas tinham excelentes referências, experiência, diplomas, e todas se rendiam ao confronto com seus filhos. Era como se os meninos sentissem a estranheza, a falta de amor verdadeiro em seus gestos. Rafael sentou-se na poltrona, segurando João, que gradualmente se acalmava. Pela janela, ele via o jardim, onde já se movimentava a nova empregada, uma jovem contratada algumas semanas atrás pelo administrador. Ele lembrava seu sobrenome, Lívia Costa, mas mal haviam trocado algumas palavras. Ela era quieta, discreta, fazia seu trabalho sem conversas desnecessárias. Olhando para a floresta através da janela, Rafael sentiu repentinamente uma solidão esmagadora. As grandes salas da mansão, que antes se enchiam de convidados e risadas, agora pareciam um museu. Mesmo o sucesso no ramo tecnológico, contratos valendo milhões, não preenchiam o vazio que surgiu desde aquele dia em que ficou sozinho com as crianças. João finalmente adormeceu em seus braços. Rafael colocou-o delicadamente de volta no berço e então pegou Mateus, que imediatamente se aconchegou em seu ombro. Este pequeno era mais previsível. Precisava de proximidade, do calor de um corpo humano, mas uma vez que o recebia, conseguia adormecer tranquilamente. Quando ambos os filhos finalmente descansavam, Rafael desceu até a cozinha para tomar café. A casa mergulhava num silêncio penetrante, interrompido apenas pelo tic-tac do antigo relógio no hall. Olhou para o telefone. Em algumas horas, teria uma importante reunião de negócios e, mais tarde, uma conversa com outra candidata a babá. A 12ª ou 13ª? Ele havia perdido a conta.
Sentado à mesa da cozinha, questionava-se se, ao tomar a decisão de criar os filhos sozinho, não teria cometido um erro. Talvez devesse ter aceitado a ajuda de sua mãe, Eleonora, apesar de sua presença sempre o encher de tensão. Dona Eleonora Ribeiro tinha sua própria ideia de como a casa e a vida dele deveriam ser. Uma ideia que não deixava espaço para fraqueza ou incerteza. O primeiro raio de sol iluminou seu rosto cansado. Um novo dia começava igual ao anterior, em silêncio, cheio de problemas não resolvidos e saudade de algo que ele não conseguia nomear. Lívia Costa levantou-se antes do amanhecer, como todos os dias das últimas 3 semanas. No pequeno quarto no sótão destinado aos empregados, desempacotou seus poucos pertences, arrumando-os com a precisão desenvolvida por anos vivendo em espaços apertados. Não tinha muito. Alguns vestidos, um suéter tricotado pela avó, uma fotografia do pai numa moldura de madeira e um grosso livro médico, que ela escondia sob uma pilha de roupas. Descendo pelas escadas estreitas, ela escutava os sons da casa. Desde os primeiros dias de trabalho, sabia que havia algo errado naquela mansão. Silêncio demais para uma casa com crianças pequenas, tensão demais. O senhor Rafael vagava pelos corredores como um fantasma, com círculos escuros sob os olhos, e do quarto infantil vinham sons de choro que apertavam seu coração. Na cozinha, preparou um café da manhã simples e começou a limpeza matinal. Os grandes salões da mansão exigiam paciência. Cada móvel era uma obra de arte, cada espelho refletia a história da família Ribeiro. Lívia trabalhava metodicamente, mas seus pensamentos giravam em torno dos sons vindos do andar superior. Quando estava polindo as estátuas de mármore no hall, ouviu o choro já familiar. Desta vez, porém, soava diferente. Desesperado, como se a criança realmente estivesse sofrendo. Seu instinto, treinado por anos de estudos pediátricos, não permitiu que ficasse indiferente. Correu pelas escadas, esquecendo-se do protocolo de serviço. O quarto infantil estava um caos. João gritava desconsoladamente, seu rostinho vermelho de lágrimas, enquanto Mateus, assustado com os gritos do irmão, também começava a chorar. O senhor Rafael ajoelhava-se entre os berços, completamente desamparado, segurando o telefone no ouvido. Doutor, por favor, venha imediatamente. Não sei o que está acontecendo, dizia com voz embargada. Lívia hesitou por um momento. Não deveria interferir. Era apenas uma empregada. Mas ao olhar para João, seu olho médico imediatamente reconheceu os sintomas. Sem uma palavra, aproximou-se do berço. Com licença, disse baixinho, estendendo os braços para a criança. Rafael olhou para ela surpreso, mas algo em sua confiança fez com que se afastasse. Lívia tomou João nos braços, sentindo seu corpinho febril. Verificou o pulso, tocou a testa, examinou os reflexos. Seus movimentos eram seguros, profissionais. É cólica, afirmou calmamente. Muito forte, mas não perigosa. Onde o senhor tem óleo para bebês? No banheiro. Mas como a senhora sabe? Lívia não respondeu. Sentou-se na poltrona e começou a massagear a barriguinha de João com movimentos circulares, cantarolando uma melodia que lembrava de sua infância na Serra da Mantiqueira. Lentamente, muito lentamente, o choro do menino começou a diminuir. Mateus, vendo que seu irmão se acalmava, parou de chorar e engatinhou até a borda do berço, estendendo os bracinhos na direção de Lívia. Ela, sem interromper a massagem, sorriu calorosamente para ele. Mateuzinho também quer ficar perto do irmão, disse baixinho. É natural nos gêmeos. Rafael observava a cena como que hipnotizado. Pela primeira vez em meses, ambas as crianças estavam calmas simultaneamente. Mais que isso, pareciam felizes. João, ainda deitado nos braços de Lívia, começou a balbuciar e Mateus ria olhando para o irmão. Como a senhora fez isso? lhe perguntou Rafael, abaixando o telefone. Lívia baixou os olhos. A criança sente quando alguém a ama, respondeu após um momento. E eu sempre gostei de crianças.
Na hora seguinte, Lívia brincou com os meninos enquanto Rafael permanecia sentado na poltrona, incapaz de desviar o olhar da cena. João, que geralmente chorava com estranhos, deixou que ela o alimentasse. Mateus, normalmente desconfiado, ria quando Lívia brincava com ele de achou. Quando as crianças finalmente adormeceram, tranquilamente, sem choro, Lívia silenciosamente arrumou o quarto. Rafael continuava em silêncio, como se temesse interromper o milagre que acabara de acontecer. Preciso voltar ao trabalho, disse Lívia, dirigindo-se à porta. Por favor, espere, deteve-a Rafael. Como a senhora tem tanto conhecimento sobre crianças? Lívia estremeceu. Era a pergunta que temia. Tive irmãos mais novos, mentiu. Ajudava minha mãe. Rafael assentiu com a cabeça, mas em seus olhos pairavam dúvidas. A maneira como Lívia examinara João, sua segurança ao diagnosticar a cólica, o profissionalismo de seus movimentos, tudo isso ia muito além da experiência de uma irmã mais velha. Eu gostaria de pedir à senhora... Começou, mas Lívia já havia saído do quarto. No corredor, ela apoiou-se na parede, seu coração batendo freneticamente. Não deveria ter interferido, mas a visão de uma criança sofrendo era mais forte que todos os seus temores. Em João, ela via centenas de pequenos pacientes do Hospital de São Paulo que ajudara a tratar antes daquele dia fatídico que destruiu sua vida. Rafael permaneceu no quarto infantil, olhando para os filhos dormindo tranquilamente. Pela primeira vez em meses, sentiu algo que não esperava mais sentir: esperança. Os dias seguintes transcorreram numa atmosfera de acordo não escrito. Lívia continuava com seus deveres de empregada, mas Rafael, cada vez mais, acidentalmente, encontrava pretextos para estar por perto quando ela passava pelo quarto das crianças. Toda vez que os meninos começavam a chorar, seu olhar automaticamente se dirigia a ela, como se esperasse um milagre. Ela, por sua vez, tentava manter a distância. Terminava a limpeza o mais silenciosamente possível. Evitava o quarto das crianças sempre que possível. Mas o instinto era mais forte que a razão. Quando, certa tarde, ouviu o choro desesperado de Mateus, não conseguiu conter-se de dar uma olhada no quarto. Rafael estava sentado à mesa em seu escritório, falando ao telefone com investidores de Brasília. Seu rosto estava tenso. A conversa claramente não seguia como desejava. Ao mesmo tempo, do monitor vinha o choro de uma criança. O sistema de interfone permitia que ele ouvisse o que acontecia no quarto dos pequenos. Não, senhores, entendo suas preocupações, mas... Interrompeu ao ouvir o grito intensificado. Desculpem um momento. Desligou o microfone e correu para cima. No quarto, encontrou Lívia, que já estava pegando Mateus nos braços. O menino imediatamente se acalmou, aconchegando-se ao seu ombro. Desculpe, disse ela baixinho. Ouvi o choro e... Não, eu que peço desculpas, interrompeu Rafael. Não deveríamos sobrecarregar a senhora, não é sobrecarga, disse ela, embalando Mateus. As crianças se sentem sozinhas. Precisam de mais atenção do que uma pessoa pode dar. Rafael olhou-a atentamente. Em sua voz, ele ouvia não apenas compaixão, mas conhecimento do problema, como se tivesse experiência com situações semelhantes. Onde a senhora trabalhava antes? Perguntou. Lívia enrijeceu ligeiramente. Em vários lugares, principalmente limpeza. E crianças? A senhora teve contato com crianças? Já disse, ajudava na família. Rafael assentiu, mas algo em sua resposta soou evasivo. A maneira como segurava Mateus, a segurança de seus movimentos, o conhecimento instintivo das necessidades dos bebês, tudo isso sugeria uma experiência muito maior. À tarde, chegou outra candidata a babá, a senhora Flores. Uma mulher de 50 anos com 20 anos de experiência, tinha excelentes referências de famílias ricas do Rio de Janeiro. Rafael a conduziu ao quarto infantil esperançoso de que desta vez daria certo. João imediatamente começou a chorar ao ver a mulher estranha. A senhora Flores tentou acalmá-lo com métodos profissionais.
Balançava ritmicamente, falava em tom tranquilizador, oferecia brinquedos. Nada ajudava. Mateus, contagiado pelo estresse do irmão, também começou a gritar. É normal, explicava a senhora Flores em meio aos gritos das crianças. Precisam de tempo para se acostumar. Mas Rafael via nos olhos dos filhos não apenas desconfiança, mas verdadeiro medo. Após meia hora, interrompeu a tortura. Obrigado, entrarei em contato amanhã. Mentiu, acompanhando a senhora Flores até a porta. Quando voltava ao quarto infantil, João e Mateus ainda choravam. Sentia uma crescente impotência e cansaço. No corredor encontrou Lívia, que terminava de limpar os lustres de cristal no hall. Talvez a senhora poderia... Ele começou incerto. Não precisou terminar. Lívia deixou os panos de lado e seguiu-o. Como sempre, sua presença no quarto fez com que os gritos cessassem. As crianças pareciam reconhecer seu cheiro, sua voz, seu toque. É incrível, disse Rafael, observando como João imediatamente se acalmava nos braços dela. Eles reconhecem a senhora. As crianças são mais sábias que os adultos, respondeu Lívia. Sabem quem realmente se preocupa com elas e quem apenas cumpre obrigações. Essas palavras atingiram Rafael. Será que seus filhos também sentiam sua própria incerteza? Sentiam que, apesar de todo o amor, ele não sabia como cuidar deles? Por favor, seja a babá, disse subitamente. Lívia congelou. O quê? Vê como reagem a senhora. Isso não é coincidência. Eles precisam da senhora. Não posso, respondeu rapidamente. Não tenho educação, experiência profissional. A senhora tem algo muito mais valioso. Tem coração. Lívia balançou a cabeça. O senhor não entende. Sou apenas uma empregada doméstica da serra. Não sei como criar crianças de uma família como a sua. João e Mateus são crianças como todas as outras. Precisam de amor, segurança, carinho. E a senhora... Não, interrompeu-o firmemente. Sinto muito, mas não posso. Saiu do quarto, deixando Rafael com os filhos chorando e um enigma ainda maior. Por que uma mulher que claramente ama crianças e tem uma conexão incrível com elas recusa um trabalho que poderia lhe garantir condições muito melhores? Naquela noite, deitado em sua grande cama vazia, Rafael pensou nos olhos azuis de Lívia, na delicadeza de seus movimentos e no mistério que carregava. Pela primeira vez em meses, em seus pensamentos surgiu uma mulher, mas não por solidão ou desejo. Era algo mais profundo. A sensação de que ela poderia ser a chave, não apenas para a felicidade de seus filhos, mas também para a sua própria. Uma semana depois, Dona Eleonora Ribeiro chegou à mansão. Sua limusine preta parou diante da entrada principal, pontualmente às 3 da tarde, como sempre, quando planejava uma inspeção na casa do filho. Rafael observava pela janela do escritório, enquanto sua mãe, vestida em um elegante conjunto Chanel, saía do carro com a dignidade de uma princesa. Lívia estava justamente aspirando a biblioteca no térreo, quando ouviu o característico som de saltos batendo no mármore. Conhecia esse som pelas histórias de outros funcionários. Dona Eleonora tinha o hábito de visitas não anunciadas, durante as quais inspecionava cada canto da casa com seu olhar crítico. Onde está Rafael? Ouviu a voz fria vinda do hall. No escritório, Excelência, respondeu o mordomo. Lívia encolheu-se atrás de uma estante de livros esperando passar despercebida. Mas Dona Eleonora, como sempre, tinha seus planos. E a nova garota? Lhe perguntou. A empregada da serra? Acho que está no andar de cima, Excelência. Prepare chá na sala. Vou conversar com ela. O coração de Lívia parou. Alguns minutos depois, o mordomo a encontrou na biblioteca e transmitiu a ordem. Com mãos trêmulas, ajeitou sua roupa e foi para a sala. Dona Eleonora estava sentada na poltrona como num trono, seus olhos de aço medindo Lívia da cabeça aos pés. Era uma mulher de 60 anos, mas ainda imponente, de uma beleza clássica e postura aristocrática que não tolerava contradição. Lívia Costa, disse como se saboreasse cada sílaba. De Campos do Jordão,
Sim, excelência. Ouvi dizer que meu filho lhe ofereceu o cargo de babá. Lívia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Recusei, excelência. Sabiamente disse Dona Eleonora, com satisfação na voz. Embora eu me pergunte por quê. O salário seria muito maior. Não me sinto preparada para tal responsabilidade. Dona Eleonora levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim. Você sabe quem é a família Ribeiro? Nossa linhagem remonta ao século XV. Meu marido foi senador. Eu mesma venho de duques paulistas. Rafael dirige uma empresa que vale centenas de milhões. Compreendo, excelência. Realmente? E Dona Eleonora virou-se abruptamente. Porque veja, menina, observo você há semanas. A maneira como se comporta com as crianças, seu conhecimento, não é conhecimento de uma simples garota do interior. Lívia permaneceu em silêncio, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Quem você realmente é? Perguntou Dona Eleonora, aproximando-se. E o que quer do meu filho? Não quero nada. Apenas cumpro o meu trabalho. Trabalho? Dona Eleonora riu friamente. Acha que sou cega? Vejo como Rafael olha para você. Vejo como ele mudou desde que você está aqui. E não permitirei que outra aventureira destrua minha família. Não sou aventureira, disse Lívia baixo, mas firmemente. Não? E esse seu modo educado de falar? Essas mãos que não parecem calejadas pelo trabalho? Essa segurança com as crianças, como se tivesse formação médica? Lívia empalideceu. Dona Eleonora sorriu triunfante. Vou investigá-la, disse. Descobrirei tudo sobre seu passado. E se descobrir que está mentindo... Eleonora, sobre o que estão conversando? E na porta da sala estava Rafael, com o rosto tenso. Sobre o futuro de nossa família, respondeu Dona Eleonora calmamente. E sobre como devemos ser cautelosos com pessoas que escondem sua verdadeira identidade. Rafael olhou para Lívia, que estava pálida como papel, com os punhos cerrados. Poderíamos ficar a sós? Ah, disse a mãe. Claro, Dona Eleonora pegou sua bolsa. Mas lembre-se, Rafael, nosso sobrenome não é apenas nosso orgulho. É também nossa responsabilidade. Quando ela saiu, um pesado silêncio caiu na sala. Rafael aproximou-se de Lívia, mas ela recuou um passo. Sinto muito, disse ele. Minha mãe às vezes pode ser julgadora. Ela tem razão, respondeu Lívia suavemente. Não deveria estar aqui. O que está dizendo? O senhor é o patrão, eu sou a empregada. Sua mãe me lembrou de quem realmente sou. Não me importa de que família você vem, disse Rafael, aproximando-se dela. Vejo quem você é agora. Vejo como meus filhos a amam. Isso não basta, Lívia balançou a cabeça. No seu mundo, isso não basta. No meu mundo, é a única coisa que importa. Lívia olhou para ele, e em seus olhos, Rafael viu uma dor que não compreendia. Algo mais que simples insegurança de uma garota da serra. Algo que lembrava uma ferida antiga que ainda sangrava. Por favor, não complique isso, disse ela. Estou aqui apenas temporariamente. Assim que o senhor encontrar a babá adequada, e se eu não quiser encontrar outra babá? A pergunta pairou entre eles como um fio invisível. Lívia sentiu seu coração acelerar, mas ao mesmo tempo em sua mente ecoavam as palavras de Dona Eleonora. Aventureira. Nosso sobrenome, responsabilidade. Preciso voltar ao trabalho, disse finalmente e saiu da sala, deixando Rafael com perguntas para as quais não tinha respostas. Naquela noite, deitada em seu pequeno quarto no sótão, Lívia ouvia os passos de Rafael ressoando pelos corredores. Caminhava para lá e para cá, evidentemente incapaz de dormir. Sabia que não podia mais fingir. Dona Eleonora Ribeiro era perspicaz demais e Rafael curioso demais. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sobre seu passado viria à tona. Então, não apenas ela sofreria. O verão chegou à propriedade dos Ribeiro com toda a sua força. Os jardins floresceram com flores exuberantes e os dias longos e quentes fizeram com que até o interior da mansão parecesse mais claro. Lívia passava mais tempo ao ar livre, limpando os terraços e lavando as grandes janelas, através das quais o sol se derramava em torrentes de luz dourada.
Daquela conversa com Dona Eleonora, 3 semanas haviam se passado, mas a tensão não diminuíra. Rafael, cada vez mais, encontrava pretextos para estar por perto quando Lívia trabalhava. Às vezes, aparecia na biblioteca com documentos, quando ela limpava as prateleiras. Outras vezes, verificava algo na sala, quando ela arranjava flores. Não conversava muito, mas sua presença era palpável, calorosa, perturbadora. Lívia tentava ignorar seus olhares, mas tornava-se cada vez mais difícil, especialmente quando via como ele era gentil com os filhos, como seu rosto severo se iluminava ao ver os primeiros passos de Mateus, ou quando João tentava dizer sua primeira palavra. Numa tarde quente, quando as crianças dormiam sua soneca vespertina, Lívia levava vestidos brancos de verão de Dona Eleonora para o terraço para arejar. Rafael apareceu inesperadamente, trazendo uma bandeja com limonada gelada. Pensei que estivesse com sede, disse, colocando a bandeja numa mesa de vime. É muito gentil, mas não deveria... Por favor, interrompeu-a gentilmente. Está calor demais para formalidades. Sentaram-se à sombra de uma grande magnólia, bebendo a bebida refrescante. Pela primeira vez, desde que se conheceram, a atmosfera entre eles estava calma, quase íntima. Há quanto tempo o senhor mora nesta casa? O perguntou Lívia, querendo quebrar o silêncio. Nasci aqui, respondeu Rafael. Mas realmente comecei a morar aqui apenas há 1 ano, quando as crianças nasceram. Antes tinha um apartamento no Rio de Janeiro. Deve ter sido difícil voltar à casa da infância. Rafael olhou-a surpreso. Por que pensa assim? Porque na casa da infância, a pessoa sempre permanece criança. E o senhor precisou rapidamente se tornar pai de 2 pequenos seres. Essas palavras atingiram Rafael com uma força inesperada. Lívia tinha tocado na essência de algo que ele próprio não conseguia perceber. A senhora tem razão, admitiu após um momento. Às vezes caminho por esses corredores e ouço a voz de minha mãe. Rafael, não corra pelas escadas. Rafael, não toque nesses livros. E, ao mesmo tempo, sou eu que preciso decidir sobre tudo. É por isso que as crianças não aceitam estranhos, disse Lívia suavemente. Sentem que o senhor mesmo procura alguém mais forte, alguém que assuma a responsabilidade. Rafael observava-a atentamente. Como a senhora sabe tanto sobre psicologia infantil? Lívia pegou o copo, escondendo o rosto. É intuição. Toda mulher tem instinto maternal. Nem todas, disse Rafael baixinho. E não como o seu. De repente ouviram um choro vindo do quarto infantil. Ambos levantaram-se simultaneamente, mas Rafael deteve-a com um gesto. Vou sozinho, disse. Preciso aprender. Ela o observou pela janela, subindo as escadas. Após alguns minutos, os gritos cessaram, e ela sentiu um estranho orgulho por seu sucesso. Quando ele voltou, seu rosto irradiava. João estava apenas com a fralda molhada, anunciou triunfalmente. E Mateus queria um brinquedo que havia caído do berço. Vejo que o senhor está se saindo cada vez melhor, sorriu Lívia. É graças a você, disse Rafael, sentando-se mais perto que antes. Observo você com as crianças e aprendo. Por um momento olharam-se nos olhos. Lívia sentiu que algo mudava entre eles, como se uma parede invisível começasse a se quebrar. Senhor Rafael, começou incerta, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, onde está a mãe dos meninos? O rosto de Rafael endureceu. Foi embora, disse brevemente, no dia seguinte ao parto. Disse que essa não era a vida que queria. Lívia sentiu seu coração apertar de dor. Sinto muito. Não lamento sua partida, continuou Rafael, olhando ao longe. Lamento que os meninos nunca conhecerão o amor materno, que terão que crescer com a pergunta de por que sua mãe não os quis. Encontrarão amor em outros lugares, disse Lívia gentilmente. O amor não precisa vir das pessoas que nos deram a luz. A senhora fala por experiência? Lívia enrijeceu. Todos têm suas histórias, respondeu evasivamente. Mas Rafael era perspicaz demais. E a história da senhora? Tem família em Campos do Jordão? Meu pai, respondeu após um momento. Perdi minha mãe há muito tempo.
É por isso que trabalha aqui? Para sustentar seu pai? Lívia assentiu, não confiando em sua voz. E por que justamente aqui? Por que não ficou na serra? Era uma pergunta a qual não podia responder com a verdade. Não podia falar sobre o escândalo em São Paulo, sobre a carreira destruída, sobre a necessidade de fugir da cidade onde cada hospital fechava suas portas para ela. Às vezes, é preciso partir para poder continuar vivendo. Disse finalmente. Rafael assentiu, como se compreendesse mais do que ela dizia. Naquela noite, quando limpava a cozinha após o jantar, encontrou um envelope com seu nome sobre a mesa. Dentro havia um bilhete escrito com a caligrafia de Rafael. Obrigado pela conversa. Foi a primeira em meses após a qual me senti menos sozinho. R.R. Lívia segurava o bilhete com mãos trêmulas, sentindo que os muros cuidadosamente construídos começavam a desmoronar. Pela primeira vez desde São Paulo, alguém olhava para ela não como uma ameaça potencial, mas como uma pessoa digna de confiança. Mas ao mesmo tempo, sabia que aproximar-se de Rafael era um caminho sem saída. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sobre seu passado viria à tona. E então o olhar dele mudaria de caloroso para decepcionado, de confiante para desconfiado. Precisava proteger não apenas a si mesma, mas também a ele. E as crianças, que começava a amar como suas próprias. Agosto trouxe consigo não apenas o calor, mas também um evento importante, o jantar anual de negócios que Rafael organizava em sua casa. Os investidores, políticos e empresários mais importantes de todo o Brasil viriam para uma elegante recepção nos jardins da propriedade. Lívia observava os preparativos com uma mistura de fascínio e inquietação. Toda a casa foi transformada. Floristas entregavam buquês exóticos, o serviço de buffet preparava pratos requintados e os empregados se movimentavam preparando tudo à perfeição. Dona Eleonora chegara uma semana antes para supervisionar pessoalmente cada detalhe. Esta noite, a casa estará cheia das pessoas mais importantes do país, disse a Lívia certa manhã, enquanto esta limpava castiçais de prata na sala de jantar. Espero que todos os funcionários sejam invisíveis, mas eficientes. Claro, excelência. E para que não haja mal-entendidos, Dona Eleonora aproximou-se. Esta noite você trabalhará exclusivamente na cozinha. Não quero que apareça para os convidados. Lívia assentiu, sentindo o rosto queimar. Compreendia a mensagem. Dona Eleonora não queria que uma simples garota da serra comprometesse a família perante a elite. No dia da gala, Rafael estava nervoso como nunca. Caminhava pela casa em seu elegante smoking, verificando cada detalhe. As crianças foram entregues aos cuidados de uma babá temporária da agência. Uma senhora idosa que deveria vigiá-las durante a recepção. Tudo precisa ser perfeito, dizia para si mesmo, ajustando imperfeições inexistentes nas estátuas de mármore. Este contrato com Brasília pode salvar a empresa. Lívia via sua tensão e compadecia-se dele, mas nada podia fazer. Foi designada para trabalhar na cozinha, onde ajudava a servir os pratos. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Pelas janelas da cozinha, Lívia observava como carros elegantes paravam diante da entrada principal, deixando pessoas em trajes caros e joias. Rafael recebia-os com a mãe ao lado. Ele bonito e confiante, ela majestosa, num vestido de noite azul escuro. A recepção transferiu-se para o jardim, onde entre antigos carvalhos brilhavam lanternas. A orquestra tocava baixinho e os convidados bebericavam champanhe, discutindo negócios e política. Lívia servia na cozinha canapés e cuidava para que tudo corresse bem. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava no auge, ouviu-se um grito do andar superior. A voz da babá temporária cheia de pânico. Socorro! Algo está acontecendo com a criança. Rafael, que conversava justamente com investidores de Brasília, empalideceu e correu em direção à casa. Atrás dele, apressaram-se alguns convidados, incluindo vários médicos. No quarto infantil, reinava o caos. João estava deitado no berço, seu corpinho rígido,
a respiração acelerada e superficial. Mateus chorava assustado num canto do quarto, enquanto a babá permanecia desamparada. "O que aconteceu?" perguntou Rafael, correndo até o filho. "Não sei!" Estava acordando e gritando, e depois, de repente, ficou tão estranho. Um dos médicos presentes, um professor do Hospital do Rio de Janeiro, inclinou-se sobre a criança. "Pode ser uma reação alérgica", disse inseguro, "ou intoxicação alimentar. É preciso chamar uma ambulância imediatamente." Mas João parecia cada vez pior. Sua respiração tornou-se irregular e a pele começou a ficar azulada. Nesse momento, Lívia entrou correndo no quarto, sem pensar nas consequências, no fato de que não deveria estar ali nos olhares dos convidados. Via apenas uma criança em perigo. Com um só olhar avaliou a situação. Examinou as pupilas de João, verificou o pulso, tocou a pele. Seu olho médico reconheceu os sintomas imediatamente. "Não é alergia", disse, firmemente. "É obstrução parcial das vias respiratórias. Provavelmente aspiração de conteúdo gástrico." O professor olhou-a surpreso. "Quem é você?" Mas Lívia ignorou-o. Tomou João nos braços numa posição especial, inclinou-o e começou a massagear suave, mas decididamente, as costas entre as escápulas. Seus movimentos eram precisos, seguros, movimentos de alguém que já fizera isso centenas de vezes. "Por favor, prepare água morna com sal", ordenou a babá, "e toalhas limpas." Durante alguns minutos dramáticos, todos prenderam a respiração. Rafael estava como petrificado, observando como a mulher, que conhecia como simples empregada, lutava pela vida de seu filho com o profissionalismo de um pediatra experiente. De repente, João tossiu e vomitou e sua respiração normalizou-se. A cor voltou às suas bochechas e a rigidez cedeu. Estava salvo. O silêncio no quarto era sepulcral. Todos os convidados olhavam fixamente para Lívia, uma jovem mulher em um vestido simples de serviçal que acabara de realizar um milagre médico. "Como fez isso?" e perguntou o professor. "Onde aprendeu isso?" Lívia olhou para Rafael, depois para Dona Eleonora, cujo rosto estava branco de choque e raiva. Percebia que estava prestes a se revelar, mas a vida da criança era mais importante que seus segredos. "Sou médica", disse baixinho. "Pediatra." A explosão de choque, perguntas e especulações foi imediata. Os convidados sussurravam entre si. Dona Eleonora parecia prestes a desmaiar e Rafael olhava para Lívia com uma mistura de gratidão, espanto e sensação de traição. "Por que trabalha como empregada?" perguntou alguém dos convidados. Lívia não respondeu. Delicadamente, entregou João ao pai e saiu do quarto, deixando atrás de si uma explosão de fofocas e perguntas sem resposta. Naquela noite, a recepção terminou prematuramente. Todos os convidados saíram com a cabeça cheia de perguntas sobre a misteriosa médica empregada. E Rafael, pela primeira vez na vida, precisou enfrentar o fato de que a mulher que salvara seu filho o enganara por meses. Os dias seguintes transcorreram num silêncio constrangedor. Rafael evitava Lívia, e ela a ele. As crianças, como que sentindo a tensão entre os adultos, estavam inquietas e chorosas. Dona Eleonora permaneceu na casa sob o pretexto de preocupação com os netos, mas, na verdade, conduzia sua própria investigação. Lívia trabalhava mecanicamente, sentindo sobre si os olhares de toda a criadagem. A notícia sobre o que acontecera durante a gala espalhou-se como fogo. Todos já sabiam que a garota da serra era, na verdade, uma médica formada, mas ninguém sabia por que esconder a sua identidade. No terceiro dia após a gala, Rafael finalmente falou. Encontrou-a na biblioteca, onde ela tentava concentrar-se na limpeza dos livros. "Precisamos conversar", disse sem preâmbulos. Lívia deixou o pano de lado e olhou para ele. Estava pálido, cansado, e em seus olhos havia uma mistura de gratidão e desapontamento. "A senhora salvou a vida do meu filho", começou. "Por isso serei eternamente grato. Mas durante todos esses meses me enganou.
Não enganei, respondeu baixinho. Simplesmente não disse toda a verdade. E qual é toda a verdade? E Rafael aproximou-se dela. Quem você realmente é, Lívia? Lívia sentou-se pesadamente na poltrona, como se repentinamente tivesse perdido todas as forças. Sabia que chegara o momento que tanto temia. Sou Lívia Costa, formada em pediatria pela Universidade de São Paulo. Começou lentamente. Durante 5 anos trabalhei no Hospital Infantil de São Paulo. Era uma boa médica. Era. Lívia cerrou os punhos. Há 1 ano, descobri irregularidades numa clínica privada com a qual nosso hospital colaborava. Crianças eram operadas desnecessariamente, apenas para gerar lucros. Relatei isso à direção. Rafael ouvia em silêncio, sentindo as peças começarem a se encaixar. Mas a clínica tinha protetores influentes, continuou Lívia. Em vez de ser ouvida, fui acusada de erro médico. Fabricaram documentos contra mim, testemunhas. Fui expulsa do hospital e perdi o direito de exercer a profissão. Isso é impossível, disse Rafael. Um escândalo assim não poderia passar despercebido. Passou. Lívia sorriu amargamente. Dinheiro e influência podem silenciar qualquer voz. A mídia foi manipulada. Colegas médicos se afastaram por medo de suas próprias carreiras. Em 1 semana, de pediatra respeitada, passei a ser condenada ao ostracismo social. Rafael sentia uma raiva crescente pela injustiça que ela sofrera. Por isso fugiu para o Rio de Janeiro? Sim, meu pai está doente. Alzheimer, precisa de cuidados constantes e medicamentos caros. O único trabalho que consegui encontrar foi como empregada. Nenhum hospital do país me empregaria. Mas por que não me contou a verdade? Lívia olhou-o com dor nos olhos. Porque qualquer um que descobre sobre meu passado imediatamente me julga. A mentira é melhor que a verdade que destrói. Eu não a teria julgado. Realmente? E em sua voz ressoava a amargura. E como olha para mim agora? Ainda vê aquela mulher que ama seus filhos ou a médica que cometeu um erro médico? Rafael silenciou, pois sabia que ela tinha razão. Algo mudara em seu olhar, algo que não conseguia controlar. Nesse momento, Dona Eleonora entrou na biblioteca. Na mão segurava uma pasta com documentos. Ah, que bom, disse acidamente. Finalmente a verdade vem à tona. Mãe, não, Rafael. Desta vez você deve me ouvir. Dona Eleonora abriu a pasta. Contratei um detetive particular. Verifiquei toda a história de nossa empregada. Lívia empalideceu. Lívia Costa, nascida em 1998, filha do professor Wilson Costa, formada com distinção pela USP. Mas também, Dona Eleonora fez uma pausa dramática. Uma mulher acusada de negligência médica que levou à morte de uma criança. Isso é mentira. Lívia levantou-se bruscamente da poltrona. Mesmo? E Dona Eleonora mostrou os documentos. Aqui estão os autos do processo. A história do pequeno Tomás Nogueira, 6 anos, que morreu sob seus cuidados. Lívia sentiu o mundo girar à sua volta. O nome daquela criança ainda assombrava seus sonhos. Tomás morreu de um defeito cardíaco congênito, disse com voz embargada. Um defeito que eu descobri, mas a direção do hospital ordenou-me ignorar os resultados dos exames. Porque os pais não tinham dinheiro para a cirurgia na clínica privada. Esta é a sua versão, disse Dona Eleonora friamente. Mas o tribunal decidiu diferente. Rafael olhava para Lívia, que permanecia de cabeça baixa, com os ombros caídos em sinal de rendição. Em sua mente lutavam 2 versões da mesma mulher, a que salvara seu filho e a que poderia ser responsável pela morte de outra criança. Não posso mais ficar aqui, disse Lívia suavemente. Partirei amanhã de manhã. Lívia, começou Rafael. Por favor, interrompeu-o. Agradeço por estes meses. Foram os mais felizes da minha vida há muito tempo, mas não posso expor seus filhos à presença de alguém como eu. Saiu da biblioteca, deixando para trás Rafael dividido entre a razão e o coração, e Dona Eleonora triunfante, que finalmente alcançara seu objetivo. Naquela noite, deitada em seu pequeno quarto no sótão,
Lívia ouvia os passos de Rafael ressoando pelo corredor. Caminhava para lá e para cá, evidentemente incapaz de dormir. Sabia que não podia mais fingir. Dona Eleonora Ribeiro era astuta demais e Rafael curioso demais. Mais cedo ou mais tarde a verdade sobre seu passado viria à tona. E então não apenas ela sofreria. A Aurora encontrou Lívia à janela de seu pequeno quarto com uma mala a seus pés. Não dormira naquela noite, ouvindo os sons da casa que em poucas horas deixaria para sempre. João e Mateus choraram quase até o amanhecer, como se sentissem que algo estava mudando. Rafael também não dormira. Ela ouvira seus passos no corredor, caminhando para lá e para cá diante de sua porta, mas nunca parando. Às 6 da manhã, desceu pela última vez até a cozinha. Preparou um café e sentou-se à mesa, onde durante esses meses tomava café da manhã, planejando o dia de trabalho, ouvindo os primeiros sons da casa despertando. Agora, essa cozinha já parecia estranha, como se não pertencesse mais à sua vida. A governanta senhora Nogueira apareceu às 6h30. Era uma mulher idosa que trabalhava para os Ribeiro há 10 anos. Olhou para a mala de Lívia com tristeza. "A senhora realmente está partindo?" perguntou baixinho. "Sim, é melhor para todos. E as crianças? Elas amam a senhora." Lívia fechou os olhos, sentindo as lágrimas aflorarem. "As crianças são jovens. Esquecerão. O senhor Rafael não parece satisfeito com sua decisão." "O senhor Rafael tem o direito de saber a quem confia seus filhos", respondeu Lívia amargamente. "Eu não sou segura para ninguém." A senhora Nogueira sentou-se à sua frente. "Trabalho nesta casa há muito tempo", disse lentamente. "Vi como o senhor Rafael sofreu após a partida da esposa. Como se tornava cada vez mais fechado, triste. Então a senhora chegou e a casa ganhou vida novamente." Lívia ergueu o olhar. As crianças riam. O senhor Rafael sorria pela primeira vez em meses. Até as flores no jardim pareciam florescer mais bonitas, continuou a governanta. "O que quer que tenha feito no passado, o que fazia aqui era pura bondade." "A bondade não basta", sussurrou Lívia. "Às vezes, o passado é mais forte que o presente." Às 8 da manhã chegou o táxi. Lívia pegou sua mala e foi despedir-se das crianças. O quarto infantil estava silencioso. Os pequenos finalmente adormeceram de exaustão após o choro noturno. Parou ao lado do berço de João, tocando suavemente sua bochecha. O menino, mesmo no sono, parecia inquieto. Então aproximou-se de Mateus, que sorria em sonhos. Talvez sonhasse com suas brincadeiras juntos no jardim. "Sejam bonzinhos", sussurrou. "Encontrarão alguém que os ame tanto quanto eu." Quando saía do quarto, Rafael estava parado na porta. Parecia terrível. Sem barbear, com a camisa amarrotada, os olhos vermelhos da noite sem sono. "A senhora não precisa partir", disse baixinho. "Preciso. Podemos encontrar uma solução. Podemos..." "O que podemos, Rafael?" E usou seu nome pela primeira vez. "Podemos fingir que nada aconteceu? Que sua mãe não tem razão? Que o escândalo na imprensa não destruirá sua reputação? Não me importo com minha reputação. E os seus filhos? Eles também não se importam?" Lívia olhou-o com dor. "Em alguns anos irão à escola. Quer que outras crianças os chamem de filhos do homem que empregou uma assassina de crianças? Não acredito nessas acusações." "Mas duvida", disse suavemente. "Vi isso em seus olhos ontem. E é natural. Qualquer pessoa sensata duvidaria." Rafael queria contradizê-la, mas sabia que ela tinha razão. Durante toda a noite lutara consigo mesmo, tentando conciliar a imagem de Lívia, por quem se apaixonara, com a imagem da mulher dos autos do processo. João e Mateus precisam de alguém que os ame incondicionalmente, continuou Lívia, não de alguém que carrega consigo a sombra da suspeita. De baixo veio o sinal da buzina do táxi. "Preciso ir", disse passando por ele na porta. Lívia deteve-a. Se pudesse provar sua inocência. Se a verdade viesse à tona, a verdade já veio à tona, respondeu sem se virar. Há 1 ano o tribunal emitiu o veredicto. Esta é a única verdade que importa.
Rafael observava enquanto ela descia as escadas, carregando sua pequena mala. Em seus movimentos não havia desespero nem dramaticidade. Era uma mulher silenciosa que já passara pelo inferno e aprendera a sobrevivê-lo com dignidade. Quando o táxi partiu, a casa mergulhou num estranho silêncio. Até as crianças, como se sentissem a mudança irreversível, choravam mais baixo, mais desamparadamente. Rafael entrou em seu escritório e sentou-se à mesa, olhando para o jardim, onde ainda ontem Lívia estendia a roupa, cantarolando canções serranas. Agora esse jardim parecia vazio, sem vida. Sobre a mesa estava a pasta com os documentos que a mãe trouxera. Abriu-a e começou a ler. Os autos do processo eram claros, oficiais, não deixavam dúvidas. Mas entre as linhas, Rafael percebia algo diferente, coincidências demais. Um encerramento perfeito demais do caso, uma conclusão rápida demais da investigação. Pela primeira vez na vida, começou a se perguntar se a lei sempre significa justiça. E se a mulher que arriscara tudo para salvar seu filho poderia realmente ser culpada pela morte de outra criança. Mas Lívia já não estava lá, e ele não sabia se algum dia conheceria a verdade sobre essa misteriosa mulher que, por alguns meses, tornara-se a pessoa mais importante em sua vida. O outono chegou cedo naquele ano. Já em meados de setembro, as folhas começavam a amarelar, e as manhãs eram penetrantemente frias. A mansão dos Ribeiro mergulhou numa melancolia que parecia emanar das próprias paredes. Rafael contratou outra babá, desta vez uma mulher de meia-idade experiente de uma agência que enviou as melhores referências. A senhora Carvalho era uma profissional em todos os sentidos, pontual, responsável, eficiente em acalmar as crianças. Mas João e Mateus não estavam felizes. Comiam sem apetite, dormiam inquietos, e seus olhos perderam aquele brilho que surgira durante os meses com Lívia. Frequentemente sentavam-se à janela, como se esperassem por alguém que não retornaria. Rafael observava-os com crescente preocupação, sentindo que algo fundamental fora destruído em sua casa. Ele próprio não era o mesmo. Os negócios iam bem. O contrato com Brasília foi assinado, apesar da confusão durante a gala. A empresa gerava lucros e novos projetos tecnológicos ganhavam o reconhecimento dos investidores. Mas o sucesso profissional não preenchia o vazio que surgira após a partida de Lívia. Com mais frequência do que nunca, surpreendia-se olhando pela janela do escritório para o jardim, onde não havia mais ninguém cantarolando canções serranas. A biblioteca cheirava apenas a poeira e livros antigos, sem mais aquele leve aroma de lavanda que envolvia Lívia. Até o riso infantil do quarto no andar de cima tornara-se raro e abafado. Dona Eleonora triunfava, mas sua vitória era amarga. Via o filho cada vez mais fechado em si mesmo, os netos tristes e apáticos, e a casa privada do calor que por um breve período a preenchera. Às vezes, pegava-se pensando se sua intervenção fora correta, mas seu orgulho não permitia admitir um erro. Em meados de outubro, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Durante um jantar familiar, anunciou que viajaria a trabalho para Salvador por uma semana para supervisionar a abertura de uma nova filial da empresa. Sozinho? Com as crianças? Ele perguntou à mãe incrédula. Com as crianças, confirmou firmemente. A senhora Carvalho irá conosco como babá. Isso não faz sentido, Rafael. Deixe os meninos aqui, sob meus cuidados. Não, respondeu duramente. Quero-os comigo. Na realidade, a viagem tinha um objetivo completamente diferente. Rafael não conseguia parar de pensar nas palavras de Lívia, em sua versão dos acontecimentos, em como diagnosticara com segurança o estado de João durante a gala. Algo em sua história o incomodava. Decidiu conduzir sua própria investigação. A viagem para Salvador de avião foi difícil. João chorou quase o tempo todo, e Mateus sentou-se abatido à janela, ignorando as tentativas da senhora Carvalho de diverti-lo.
Rafael carregava o filho nos braços, embalando-o e cantarolando hesitantemente a canção serrana que aprendera com Lívia. Ao som dessa melodia, o menino acalmou-se por um momento, como se reconhecesse algo familiar. É estranho, comentou a senhora Carvalho. Crianças raramente lembram-se de cuidadoras anteriores por tanto tempo. A cuidadora anterior era excepcional, respondeu Rafael. Em Salvador, hospedaram-se num hotel luxuoso à beira-mar. Os quartos eram espaçosos e confortáveis, mas as crianças ainda estavam inquietas. Na primeira noite, enquanto a senhora Carvalho as colocava para dormir, Rafael telefonou para um detetive de São Paulo, recomendado por um advogado amigo. Quero que investigue o caso da doutora Lívia Costa, disse. Especialmente as circunstâncias da morte da criança pela qual foi acusada. Isso pode ser caro, advertiu o detetive. E demorado. O caso foi encerrado há 1 ano. Tenho tempo e dinheiro, respondeu Rafael. Quero conhecer a verdade. Os dias seguintes em Salvador foram uma mistura de obrigações profissionais e angústias pessoais. Rafael supervisionava a abertura da nova filial. Conversava com parceiros de negócios locais, mas seus pensamentos constantemente giravam em torno de Lívia. Onde estaria agora? Teria voltado para o pai em Campos do Jordão? Encontrara trabalho? Pensava nele e nas crianças com a mesma frequência com que eles pensavam nela? No terceiro dia da estadia, aconteceu algo que o convenceu de que sua investigação fazia sentido. Durante um passeio pelo centro histórico, João adoeceu repentinamente. Começou a tossir e ter problemas respiratórios. A senhora Carvalho entrou em pânico, propondo ida imediata ao hospital. Mas Rafael, lembrando-se dos métodos de Lívia, acalmou a criança usando a posição e massagem que aprendera com ela. A criança logo voltou ao normal, como o senhor sabia fazer isso. E perguntou surpreso o médico, que mesmo assim chamaram por precaução. Aprendi com uma médica, respondeu Rafael. Uma médica muito competente, constatou o doutor. Foi uma reação clássica à mudança súbita de temperatura. Sua reação foi perfeita. Naquela noite, com as crianças já dormindo, Rafael sentou-se à janela do quarto de hotel, olhando para as águas escuras do oceano. Pela primeira vez desde a partida de Lívia, sentiu algo parecido com paz. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez a verdade realmente pudesse ser descoberta. Ligou para o detetive. Tenho as primeiras informações, disse o homem. O caso da doutora Costa realmente era suspeito. Encerrado muito rapidamente, poucas testemunhas ouvidas. E a clínica privada contra a qual se posicionou realmente tinha protetores influentes. O que isso significa? Significa que vale a pena cavar mais fundo. Mas prepare-se para o fato de que a verdade pode ser mais complicada do que imagina. Rafael fechou os olhos, sentindo ao mesmo tempo esperança e medo. Esperança de que Lívia fosse realmente inocente, e medo do que descobriria sobre o sistema que poderia ter destruído a vida de uma mulher inocente. No 5º dia, recebeu um telefonema que mudou tudo. Encontrei uma testemunha, disse o detetive. Uma enfermeira que trabalhou naquela noite no hospital. Por 1 ano, silenciou por medo, mas agora está pronta para falar. O que tem a dizer muda completamente o quadro dos acontecimentos. Rafael sentou-se pesadamente na cama do hotel, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. A doutora Costa não apenas não foi culpada pela morte dessa criança, continuou o detetive. Ela lutou por sua vida até o fim. Foi a direção do hospital que bloqueou o tratamento necessário. Por um momento, Rafael não conseguiu proferir uma palavra. Depois, sentiu uma onda de raiva tão forte que precisou apoiar-se na parede. Essa enfermeira testemunharia oficialmente? Sim. Está pronta para lutar pela justiça, mas precisará de apoio. As pessoas que destruíram a doutora Costa ainda têm poder. Rafael olhou para as crianças adormecidas. João chupava o polegar e Mateus abraçava um ursinho de pelúcia. Pareciam tão indefesos, tão necessitados de amor e cuidado.
Faremos tudo o que for preciso, disse ao telefone. Tudo. Naquela noite não dormiu, planejando cada passo. Lívia era inocente. Era vítima de um sistema que protegia criminosos à custa dos inocentes. E ele, que permitira que ela partisse na solidão e desonra, precisava corrigir isso. Não apenas por ela, por seus filhos, que mereciam voltar a sorrir. E por si mesmo, porque pela primeira vez desde a partida da esposa sabia o que realmente queria da vida. O retorno de Salvador ao Rio de Janeiro tornou-se para Rafael o início da maior batalha de sua vida. Desta vez, não se tratava de um contrato ou aquisição de empresa, mas da honra de uma mulher que poderia ser o amor de sua vida. No avião, observando como a paisagem abaixo mudava de praias tropicais para montanhas e vales, planejava cada passo de sua campanha pela verdade. Primeira coisa que fez ao retornar para casa foi marcar um encontro com o melhor advogado do Rio. O advogado Carlos Vasconcelos tinha a reputação de um homem que ganhava casos considerados perdidos. Seu escritório no centro da cidade era discreto, mas todos na capital sabiam que era lá que chegavam os casos mais importantes e delicados. Doutora Lívia Costa, o advogado, examinava os documentos que Rafael trouxera. O caso está encerrado legalmente. A reabertura será muito difícil. Tenho novas provas, disse Rafael, colocando sobre a mesa as gravações das conversas com a enfermeira, documentos coletados pelo detetive e análises de especialistas médicos que concordaram em analisar o caso. Tudo indica que ela foi um bode expiatório. O advogado Vasconcelos estudou os materiais por 2 horas. Quanto mais lia, mais seu rosto tornava-se sério. De fato, isso parece uma conspiração, disse finalmente. Mas prepare-se para uma longa batalha. As pessoas que organizaram isso têm influências que chegam aos mais altos escalões do poder. Lutarão. E eu lutarei mais forte, respondeu Rafael com uma determinação que surpreendeu a si mesmo. Em casa, a situação tornava-se cada vez mais difícil. As crianças não aceitavam a senhora Carvalho, apesar de seu profissionalismo. João frequentemente adoecia, como se seu organismo se rebelasse contra a ausência de Lívia. Mateus emudecera quase completamente, comunicando-se apenas por gestos e choro. Rafael passava com eles cada momento livre, tentando preencher o vazio deixado por Lívia. Dona Eleonora observava os preparativos do filho para a batalha legal com crescente preocupação. Sabia que se Lívia fosse absolvida das acusações, sua própria posição na família seria questionada. Mas via também como sofriam os netos, e pela primeira vez em anos começou a questionar sua conduta. Rafael, disse certa noite, quando estavam sentados na sala junto à lareira. Tem certeza do que está fazendo? Estou lutando por justiça, respondeu, sem levantar os olhos dos documentos legais. Está lutando por uma mulher, corrigiu-o. Isso é diferente de justiça. Para mim é uma e a mesma coisa. Dona Eleonora silenciou por muito tempo, olhando para o filho que não reconhecia. Este homem determinado, inflexível, era alguém novo. Alguém que pela primeira vez na vida lutava não por dinheiro ou posição social, mas por outro ser humano. E se perder? Se o escândalo destruir nossa família? Nosso sobrenome sobreviverá a tudo, disse Rafael calmamente. Mas se eu não tentar, eu não sobreviverei. Nesse tempo, Lívia vivia numa pequena casa nos arredores de Campos do Jordão, cuidando de seu pai doente. O professor Wilson Costa fora outrora um conhecido filósofo, mas o Alzheimer sistematicamente lhe roubava as lembranças. Nos dias bons, reconhecia a filha e conversava com ela sobre livros. Nos ruins, olhava-a como a uma estranha. O dinheiro dos meses de trabalho na casa dos Ribeiro permitiu-lhe alugar uma pequena casa e comprar os medicamentos mais necessários para o pai. Trabalhava como ajudante doméstica numa família rica de São Paulo, que tinha uma vila em Campos do Jordão. Os proprietários sabiam de seu passado médico, mas não se importavam com boatos. Importava sua eficiência no trabalho.
À noite, quando o pai dormia, Lívia sentava-se à janela, olhando para a Serra da Mantiqueira. Pensava em João e Mateus. Estariam saudáveis? Já teriam encontrado alguém que os amasse tanto quanto ela? Rafael pensaria nela às vezes? Ou sua raiva pela mentira dela seria mais forte que tudo o que os uniu? Ela não sabia que, ao mesmo tempo, 600 quilômetros ao norte, o homem por quem se apaixonara, apesar de todas as barreiras, trabalhava dia e noite para limpar seu nome. A virada ocorreu em novembro. O advogado Vasconcelos conseguiu persuadir o Ministério Público a reabrir a investigação com base em novas provas. Ao mesmo tempo, vários jornalistas investigativos começaram a escavar o caso de corrupção no Hospital de São Paulo. As histórias que descobriam eram ainda piores que as suposições de Rafael. A clínica privada Médicos, contra a qual Lívia se posicionara durante anos, realizava cirurgias desnecessárias em crianças, cobrando enormes quantias dos pais ou do seguro. O diretor do hospital público, Dr. Marcelo Viana, recebia comissões da clínica por cada paciente encaminhado. Quando Lívia começou a fazer perguntas incômodas, tornou-se uma ameaça para todo o sistema. A morte do pequeno Tomás Nogueira era apenas a ponta do iceberg. O menino realmente tinha um defeito cardíaco que Lívia reconheceu imediatamente. No entanto, o diretor ordenou-lhe ignorar os resultados dos exames e encaminhar a criança ao Médicos para uma terapia menos invasiva. Quando Lívia recusou, foi afastada do caso. Tomás morreu naquela noite, quando o plantão era de outro médico, alguém que cumpria ordens sem questionar. Os documentos médicos foram posteriormente falsificados para mostrar que Lívia era responsável pelo tratamento no momento decisivo. Testemunhas foram subornadas ou intimidadas. A enfermeira que agora testemunhava vivera por um ano com medo por sua vida. Foi como um acerto de contas da máfia, disse o detetive a Rafael durante um dos encontros. Destruir uma mulher que queria proteger crianças. A ironia desta história é inestimável. Rafael sentia a raiva crescer nele a cada fato descoberto. Lívia não era apenas inocente, era uma heroína que tentou salvar crianças de um sistema criminoso. E ele permitira que partisse na solidão, acreditara em sua culpa. Na véspera da primeira audiência judicial, no caso de reabertura do processo de Lívia, Rafael estava sentado em seu escritório, examinando os últimos documentos. Na mesa havia uma fotografia das crianças, João e Mateus, sentados numa manta no jardim, rindo para alguém atrás da câmera. Rafael lembrava-se daquele dia. Fora Lívia que tirara a foto, cantarolando a canção serrana de que tanto gostavam. No dia seguinte, começaria o processo que poderia limpar seu nome. Mas mesmo se vencessem no tribunal, conseguiria recuperar o coração dela. Depois de tudo o que ela passara por causa de sua fé nos rumores, quereria perdoá-lo. Pela janela, as primeiras neves cobriam os jardins da propriedade. O inverno chegava rapidamente, mas Rafael, pela primeira vez em meses, sentia que junto com ele poderia vir também a esperança do retorno da primavera, não apenas na natureza, mas também em seu coração. Amanhã começaria a luta pela justiça. E se Deus permitisse, também a luta pelo amor. Dezembro trouxe consigo a primeira vitória. O Tribunal de São Paulo decidiu reabrir o processo da doutora Lívia Costa com base em novas provas, apresentadas pelo advogado Vasconcelos. A notícia foi divulgada por todos os principais veículos de mídia do Brasil. E a história da médica que lutou contra a corrupção rapidamente tornou-se o tema número 1 no país. Rafael soube da decisão do tribunal durante uma reunião de negócios no Rio de Janeiro. Quando o advogado ligou com a informação, interrompeu a apresentação pela metade e pediu a todos que deixassem a sala de conferências. Sentado sozinho na sala vazia, sentiu um alívio tão imenso que precisou apoiar a cabeça nas mãos. A primeira etapa estava ganha, mas era apenas metade do caminho. Em Campos do Jordão, Lívia soube da reabertura do processo pela televisão.
Estava sentada ao lado da cama do pai, alimentando-o com o almoço, quando nas notícias apareceu seu próprio retrato dos tempos de trabalho no hospital. Suas mãos tremeram tanto que precisou pousar a colher. O tribunal decidiu reabrir o caso da doutora Costa, que acusou o sistema médico de corrupção, dizia o jornalista. Novas provas sugerem que ela foi vítima de conspiração e não responsável pela morte do paciente de 6 anos. O professor Wilson, apesar da doença, pareceu sentir o peso do momento. Olhou para a filha com aquele raro lampejo de consciência. Lívia, disse baixinho. Isso significa que finalmente acreditarão em você? Lívia tomou a mão do pai entre as suas, sentindo as lágrimas aflorarem. Por 1 ano, vivera com a convicção de que sua vida estava destruída para sempre. Agora, pela primeira vez, surgia uma centelha de esperança, mas ao mesmo tempo sentia medo. Quem estaria por trás de tudo isso? Quem se dera ao trabalho de reabrir seu caso? E por quê? A resposta veio no dia seguinte, na forma de um telefonema do advogado Vasconcelos. Doutora Costa, representa um interesse em seu processo. Poderíamos nos encontrar? Não o conheço, respondeu Lívia cautelosamente. Não me conhece, mas eu a conheço. Ou melhor, conhece a meu cliente que me encarregou de reverter sua condenação. Quem é? Rafael Ribeiro. O coração de Lívia parou. Por um longo momento, não conseguiu pronunciar uma palavra. Isso é impossível, sussurrou finalmente. Muito possível. O senhor Ribeiro há 3 meses luta para provar sua inocência. É graças a seu empenho e financiamento que se conseguiu reunir provas contra a rede de corrupção no Hospital de São Paulo. Lívia sentou-se pesadamente na cadeira, sentindo o mundo girar à sua volta. Por quê? Disse que não pode viver com a ideia de ter permitido que uma mulher inocente arcasse com as consequências do crime de outro, e que seus filhos merecem a verdade sobre a pessoa que amaram. Após a conversa, Lívia andou longamente pela pequena casa, incapaz de acreditar no que ouvira. Rafael, o homem a quem mentira por meses, que tinha o direito de sentir-se traído, que a deixara partir sem uma palavra de protesto, lutava por sua honra. Por quê? No Rio de Janeiro, Rafael preparava-se para a viagem mais importante de sua vida. O processo em São Paulo começaria em 1 semana, e ele planejava estar presente em cada audiência. Mas primeiro precisava fazer algo igualmente importante, ir a Campos do Jordão e conversar com Lívia. As crianças estavam em estado cada vez pior. João perdera o apetite e frequentemente tinha febre sem causa aparente. Mateus parara de andar, como se tivesse perdido a motivação para se desenvolver. A senhora Carvalho fazia o que podia, mas todos em casa sabiam que as crianças sentiam falta de alguém específico. Vou levá-los comigo para São Paulo, disse Rafael à mãe durante o jantar. E para Campos do Jordão. É loucura, respondeu Dona Eleonora. Crianças pequenas no inverno para a serra? Para quê? Para que sejam felizes novamente. Dona Eleonora olhou para o filho. Depois, para os netos brincando, sem entusiasmo a seus pés. Pela primeira vez, desde a partida de Lívia, permitiu-se pensar que talvez estivesse errada. Talvez a proteção do nome da família não valesse o preço do sofrimento de seus entes queridos. Rafael, disse baixinho, se ela for absolvida das acusações, se você voltar com ela para cá, será que poderá me perdoar? Rafael olhou para a mãe com surpresa. Era o primeiro sinal de que ela também sofria com a situação que ela mesma criara. Você terá que perguntar isso a ela pessoalmente, respondeu. A viagem para Campos do Jordão foi difícil. Dezembro na serra significava frio, geada e dias curtos. Rafael foi num carro alugado com o motorista, tendo no banco traseiro as cadeirinhas para as crianças e muitas roupas quentes. João dormiu durante a maior parte do trajeto, exausto das constantes infecções. Mateus olhava pela janela para a paisagem que passava, como se procurasse algo familiar. Aonde vamos, papai? Perguntou finalmente.
Eram as primeiras palavras que dizia em semanas. Alguém muito importante, respondeu Rafael. Há alguém que ama vocês. Para Lili? Mateus usou seu apelido infantil para Lívia. Sim, filho. Para Lili. O menino sorriu pela primeira vez em meses. Chegaram a Campos do Jordão à noite, quando as primeiras estrelas brilhavam sobre a Serra da Mantiqueira. Rafael deixou as crianças com o motorista no hotel e foi sozinho até a casa de Lívia. Receberam o endereço do detetive, mas agora, parado diante do pequeno portão, não sabia como iniciar a conversa. A casa era pequena, mas bem cuidada. Nas janelas brilhava uma luz quente e da chaminé erguia-se fumaça. Parecia um lugar onde se podia ser feliz, apesar das dificuldades. Bateu suavemente a porta. Quando Lívia abriu, por um momento nenhum dos dois conseguiu dizer uma palavra. Ela parecia diferente, mais magra, com o rosto afilado pelas preocupações, mas ainda bela. Ele parecia mais velho, como se esses meses tivessem lhe acrescentado anos. Rafael, disse ela baixinho. Lívia. Ficaram frente a frente na soleira, e entre eles pairavam meses de silêncio, feridas e mal-entendidos. Ouvi sobre o processo, disse ela finalmente. Ouvi que foi você. Era preciso, interrompeu-a. Não podia viver com a ideia de que permiti que você partisse acreditando em mentiras. Mas eu menti para você. Escondeu a verdade. Não é o mesmo que mentir. Lívia deixou-o entrar. A casa era pequena, mas mobiliada com gosto. Na lareira crepitavam toras, e no sofá havia livros médicos. Ainda está estudando? Perguntou Rafael. Preciso me manter atualizada. Quando voltar à profissão? Se voltar, voltará, disse com certeza. E será a melhor pediatra do Brasil. Sentaram-se um em frente ao outro, e o silêncio entre eles estava cheio de palavras não ditas. Como estão os meninos? E perguntou finalmente Lívia. Sentem sua falta. Adoecem, não querem comer, não se desenvolvem. A senhora Carvalho é boa, mas eles amam você. As lágrimas vieram aos olhos de Lívia. Trouxe-os comigo, acrescentou Rafael baixinho. Estão no hotel, esperando. Não deveria vê-los, disse ela. Não, enquanto o caso não for encerrado. O caso já foi encerrado, respondeu. Em meu coração. E nos corações deles. A pergunta é, foi encerrado no seu? Naquela noite Lívia não dormiu. Sentou-se à janela, olhando para os picos nevados da Serra da Mantiqueira, iluminados pela lua, pensando que a poucos quilômetros dali, num hotel, dormiam crianças que amara como suas. Rafael voltara para o hotel com a promessa de que no dia seguinte viria com João e Mateus, mas apenas se ela concordasse. Seu coração dizia sim, desde o momento em que ouvira que estavam na cidade. Mas a razão advertia contra a nova dor. O que aconteceria se o processo judicial terminasse desfavoravelmente? O que aconteceria se a mídia se virasse novamente contra ela? Teria forças para separar-se dessas crianças pela segunda vez? Ao amanhecer, tomou uma decisão. Ligou para o hotel. Venha com eles, disse ao telefone. Mas primeiro preciso lhe mostrar algo. Rafael veio sozinho às 10 da manhã. Lívia conduziu-o à sala, onde seu pai estava sentado numa poltrona. O professor Wilson estava tendo um de seus dias bons, reconhecia a filha e parecia calmo. Pai, disse Lívia suavemente, este é Rafael, o homem sobre quem lhe contei. O professor olhou para o homem alto, no elegante sobretudo, e assentiu com dignidade. Senhor Ribeiro, disse lentamente, ouvi dizer que está lutando pela honra de minha filha. É o mínimo que podia fazer, respondeu Rafael, sentando-se diante do idoso. Lívia é uma boa médica, continuou o professor. Sempre foi. Já na infância tratava pássaros com asas quebradas. Pessoas que machucam crianças, ela tratava como inimigos pessoais. Rafael olhou para Lívia, que estava sentada entre eles, acariciando a mão do pai. Foi exatamente por isso que não pude acreditar nas acusações contra ela. Disse, mas acreditou. Lívia olhou-o tristemente. Por um momento, quando sua mãe lhe mostrou aqueles documentos, acreditou. Rafael baixou a cabeça. Sim,
e isso nunca me perdoarei. O professor Wilson olhava ora para a filha, ora para o jovem, como se pesasse suas palavras. Amor sem confiança não é amor, disse finalmente. Mas a confiança pode ser reconstruída. A questão é se ambos querem isso. Após uma hora de conversas, Rafael voltou ao hotel para buscar as crianças. Quando apareceram à porta da casa de Lívia, a cena que se desenrolou foi uma das mais belas na vida de todos os presentes. João, apesar da fraqueza, escapou dos braços do pai e correu para Lívia gritando: "Lili! Lili!" Seu rostinho pálido e magro iluminou-se como o sol. Mateus seguia o irmão, mas mais devagar, como se não estivesse certo de que aquilo realmente estava acontecendo. Lívia ajoelhou-se e tomou ambos os meninos nos braços, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eles abraçavam-na, falando simultaneamente sobre tudo o que acontecera em suas vidas desde sua partida. "Lili, eu fiquei doente", dizia João, "mas agora estou bem, porque você está aqui. E eu não queria andar", acrescentou Mateus. "Mas por você vou andar." Rafael ficou parado na porta, observando o reencontro, sentindo como algo em seu coração definitivamente se ajustava. Esta era sua família. Talvez não convencional, talvez complicada, mas sua. Os 3 dias seguintes passaram juntos, redescobrindo sua proximidade. Rafael alugou uma pequena casa perto de Lívia para que as crianças pudessem visitá-la, mas também para dar-lhe espaço para refletir sobre tudo. Passeios por Campos do Jordão, construção de bonecos de neve, refeições compartilhadas. Tudo isso lembrava a Lívia do que sua vida fora privada nos últimos meses. Mas o mais importante eram as conversas noturnas com Rafael, quando as crianças já dormiam. "Conte-me sobre esse ano", disse ele na 3ª noite, quando estavam sentados junto à lareira na casa de Lívia. "Foi difícil", admitiu. "Não apenas por causa do processo. Meu pai está piorando. Às vezes não me reconhece, e eu, às vezes, sentia que estava perdendo a mim mesma. Que a mulher que eu era com vocês era apenas uma ilusão." "Não era ilusão", disse Rafael, tomando-lhe a mão. "Era a verdade mais bela que conheço. Mas escondi de você meu passado, e eu escondi de você meus sentimentos", respondeu. "Fomos igualmente cegos, igualmente assustados." Lívia olhou para ele, e em seus olhos havia uma luta entre esperança e medo. "O que acontecerá se perdermos o processo? O que acontecerá se a mídia me destruir novamente?" "Isso não importa", disse Rafael, com uma certeza que a surpreendeu. "Podemos partir. Para o Canadá, para a Austrália, para qualquer lugar. O importante é estarmos juntos. E sua empresa? Sua posição social? Tudo isso são apenas coisas. Você e as crianças, isso é a vida." No 4º dia, chegou uma mensagem de São Paulo. O advogado Vasconcelos telefonou informando que o processo ocorreria em uma semana e todas as provas foram aceitas pelo tribunal. O diretor do hospital e os proprietários da clínica privada foram presos. "Já é quase o fim", disse Rafael desligando o telefone. "Ou apenas o começo", respondeu Lívia baixinho. Naquela noite, a última antes do retorno ao Rio de Janeiro, Rafael ficou sentado por muito tempo no terraço da casa alugada, olhando para as luzes nas janelas da casa de Lívia. As crianças dormiam tranquilamente pela primeira vez em meses, cansadas, mas felizes. Em uma semana saberiam se seu futuro seria possível ou permaneceria apenas um belo sonho. Na casa de Lívia também não se dormia naquela noite. Ela arrumava as malas, preparando-se para a viagem a São Paulo para o julgamento, mas também empacotava planos para o futuro, planos que pela primeira vez em um ano pareciam realizáveis. Ao lado da cama do pai, deteve-se por mais tempo. O professor Wilson dormia tranquilamente, mas ela sabia que esta poderia ser uma das últimas noites que passava com ele nesta casinha. Se tudo corresse bem, se o tribunal a inocentasse, se Rafael realmente quisesse construir um futuro com ela, sua vida
mudaria definitivamente. Pai, sussurrou. Deseja-me felicidade? Na escuridão ouviu sua voz fraca. Desejo-lhe amor, filha. A felicidade virá por si só. São Paulo, em janeiro, era uma cidade coberta de neblina, mas naquele dia o sol atravessava as nuvens como se a natureza quisesse enfatizar a importância do momento. Diante do edifício do Tribunal Regional reuniam-se multidões, jornalistas, médicos, ativistas sociais e também pessoas comuns, que por meses acompanharam o caso da médica que lutou contra o sistema. Lívia subia as escadas do tribunal ao lado do advogado Vasconcelos, sentindo as pernas tremerem de nervosismo. Atrás dela caminhava Rafael com as crianças nos braços. Decidira estar com ela neste dia mais importante, independentemente do que a mídia pensasse de sua presença. No saguão do tribunal, esperava-os uma pessoa inesperada. Dona Eleonora Ribeiro, vestida em um conjunto escuro, estava ereta como sempre, mas em seus olhos já não havia aquela antiga dureza. Lívia, disse aproximando-se dela. Excelência. Lívia fez uma leve reverência sem saber o que esperar. Vim pedir desculpas, disse Dona Eleonora, e essas palavras soaram como um trovão. E apoiar sua causa. O silêncio que se seguiu era tão profundo que se podia ouvir apenas o distante ruído da cidade, além das janelas. Durante um mês, pensei no que fiz, continuou Eleonora. Em como destruí a felicidade do meu filho e netos por orgulho e medo. Não mereço perdão, mas imploro por ele. Lívia olhou para a mulher mais velha, na qual pela primeira vez viu não uma inimiga, mas uma pessoa que cometera um erro. Todos cometemos erros, disse suavemente. O importante é sermos capazes de corrigi-los. Dona Eleonora assentiu e em seus olhos brilharam lágrimas que ninguém jamais vira antes. A sala do tribunal estava lotada. O juiz, um homem idoso de rosto severo, iniciou a sessão pontualmente às 10 horas. Lívia estava sentada na primeira fila entre seu advogado e Rafael, sentindo o coração bater tão forte que parecia audível para todos. As primeiras testemunhas foram médicos do Hospital de São Paulo, que por meses silenciaram por medo. Agora, com os principais acusados presos, um após o outro contavam sobre o sistema de corrupção, coerção e intimidação. A doutora Costa foi a única que teve coragem de dizer a verdade. Testemunhava o doutor Marcos Pereira, ex-colega de Lívia. Quando descobriu as irregularidades, tentamos alertá-la de que era perigoso, mas ela dizia que as crianças eram mais importantes que nossas carreiras. O momento crucial foi o testemunho da enfermeira Ana Cavalcante, que presenciara a morte do pequeno Tomás. A doutora Costa lutou pela vida desse menino até o fim, dizia com lágrimas nos olhos. Implorou à direção permissão para operá-lo em nosso hospital, mas recebeu uma proibição. Quando a criança estava morrendo, chorava como uma mãe. Nunca vi um médico tão desesperado. Durante o intervalo, Rafael tomou a mão de Lívia. Como se sente? Perguntou. Como se estivesse voltando à vida, respondeu. Por um ano senti-me como um fantasma. Agora, pela primeira vez desde então, sinto que sou uma pessoa real. Após o intervalo, ocorreu o momento mais importante. Como testemunha, foi convocado o professor Jorge Cardoso, renomado cardiologista pediátrico do Rio de Janeiro, que como especialista independente analisou toda a documentação médica. Com base nos registros médicos e depoimentos das testemunhas, posso afirmar inequivocamente, dizia o professor, que a doutora Costa não apenas não é responsável pela morte do paciente, mas foi a única pessoa que tentou salvá-lo de acordo com os mais elevados padrões médicos. Quando o professor terminou seu depoimento, um silêncio caiu sobre a sala. Todos sabiam que acabavam de ouvir a verdade, que por um ano fora ocultada. O juiz ordenou um intervalo para deliberações. Lívia saiu da sala com a sensação de que suas pernas eram de algodão.
No corredor, esperavam-na jornalistas, mas Rafael protegeu-a com seu corpo, conduzindo-a a um canto tranquilo. Em meia hora saberemos, disse. E se não der certo? Se os procedimentos judiciais forem mais importantes que a verdade? Isso não importa, respondeu Rafael, tomando seu rosto nas mãos. Para mim, você já está absolvida. Para as crianças, já é mãe. Para o mundo inteiro, é uma heroína. Quando voltaram à sala, o juiz começou a ler o veredito. Sua voz era calma, mas as palavras soavam como música. Com base nas provas apresentadas, o tribunal declara que a doutora Lívia Costa foi injustamente acusada. As sentenças do processo anterior são anuladas. A acusada é completamente absolvida das acusações. A explosão de alegria na sala foi imediata. Jornalistas correram para os telefones. Médicos aplaudiram e Lívia permanecia imóvel, incapaz de acreditar no que ouvia. Acabou, sussurrou Rafael, abraçando-a. Não, respondeu, olhando para ele através das lágrimas de felicidade. É apenas o começo. Nas escadas do tribunal, a multidão aguardava sua declaração. Lívia levantou-se diante dos microfones, segurando a mão de Rafael, que carregava João nos braços, enquanto Mateus abraçava-se à sua perna. Por um ano vivi à sombra de uma mentira, disse para as câmeras. Hoje a verdade finalmente brilhou, mas o mais importante é que as crianças no Brasil estarão mais seguras. Foi por elas que lutei. É por elas que continuarei lutando. Quando jornalistas perguntaram sobre seus planos, ela olhou para Rafael. Volto para onde é o meu lar, disse, para as pessoas que amo. Naquela noite, no hotel em São Paulo, com as crianças adormecidas, exaustas pelas emoções do dia, Rafael e Lívia sentaram-se no terraço, olhando para a cidade iluminada. E agora? Perguntou ela. Agora podemos finalmente começar a viver, respondeu, tomando sua mão. Sem mentiras, sem segredos, sem medo. Ao longe, refletiam-se as luzes da cidade, e o futuro, pela primeira vez em um ano, parecia brilhante e cheio de possibilidades. A primavera chegou à propriedade dos Ribeiro com toda a sua força. Os jardins floresceram como nunca antes, e a casa, que por meses parecera um mausoléu, ganhou vida novamente com risos infantis. Lívia retornou não como empregada, mas como a legítima senhora da casa, e sua presença restaurou a luz em cada canto. João e Mateus, agora com 1 ano e meio, cresciam rapidamente. João, ainda energético e imprevisível, adorava se esconder nos arbustos do jardim, de onde Lívia precisava retirá-lo, rindo de suas travessuras. Mateus, naturalmente mais calmo, foi o primeiro a dizer mamãe, olhando para ela. E essa palavra derreteu seu coração melhor que qualquer documento oficial. Rafael observava sua família da poltrona no hall, onde trabalhava em documentos relativos ao seu mais recente projeto, a Fundação Médica em homenagem ao professor Wilson Costa. O idoso falecera tranquilamente em fevereiro, tendo ao seu lado a filha e o homem que se tornara seu marido em espírito, se não ainda oficialmente. Dona Eleonora, para surpresa de todos, revelou-se uma avó maravilhosa. Encontrou em si o calor que por anos escondera sob a máscara de contenção aristocrática. Frequentemente sentava-se com Lívia na biblioteca, compartilhando memórias de sua própria juventude e oferecendo conselhos sobre a administração da grande casa. Antigamente, pensava que proteger o sobrenome era a coisa mais importante do mundo. Disse numa tarde, quando juntas arrumavam flores num vaso. Agora sei que o sobrenome só tem valor quando carregado por pessoas valorosas. Naquele dia de maio, no aniversário do primeiro encontro entre Rafael e Lívia, a casa preparava-se para uma pequena, mas importante celebração. No jardim foram colocadas mesas e os convidados chegariam à noite para uma cerimônia oficialmente chamada de Dia de Gratidão. Mas todos sabiam que era algo mais. Lívia estava no mesmo quarto infantil onde pela primeira vez tomou João nos braços, acalmando sua cólica.
Agora o menino sentava-se no chão, construindo uma torre de blocos, enquanto Mateus tentava derrubá-la para a alegria do irmão. Lembra-se daquele primeiro dia? Perguntou Rafael, aparecendo na porta. Como poderia esquecer? Você mudou toda a minha vida. Nossa vida, corrigiu-a, virando-se para ele. E, na verdade, foi você quem mudou a minha. Rafael aproximou-se dela, trazendo na mão uma pequena caixinha. Tenho uma pergunta para você, disse, e sua voz tremeu ligeiramente. Na verdade, a mesma pergunta que queria fazer há meses, mas sempre surgia algum impedimento. Lívia sentiu seu coração acelerar. Você já sabe tudo sobre meu passado, continuou Rafael. Sobre meus erros, medos, sobre como quase a perdi por minha própria tolice. Também sabe o quanto a amo e o quanto estas crianças precisam de você. Ajoelhou-se diante dela, abrindo a caixinha com um anel, cujos diamantes refletiam a luz do sol que entrava pela janela. Lívia Costa, quer ser minha esposa? Quer ser a mãe dos meus filhos e parceira na vida que desejo construir com você? Por um momento, houve silêncio no quarto, interrompido apenas pelo balbuciar das crianças. Então Lívia ajoelhou-se à sua frente, tomando seu rosto entre as mãos. Sim, disse baixinho, mas com uma condição. Qual? Que nunca mais tenhamos segredos um do outro. Que compartilhemos tudo, alegrias e tristezas, sucessos e fracassos. Prometo, respondeu, deslizando o anel em seu dedo. Nesse momento, João engatinhou até eles e ficou olhando fixamente para o objeto brilhante, bonito, e disse, e foi uma de suas primeiras palavras claras, muito bonito. Concordou Mateus, também se aproximando. Naquela noite, enquanto os convidados celebravam no jardim e as crianças dormiam tranquilamente no andar superior, Rafael e Lívia ficaram no mesmo local onde se encontraram pela primeira vez, no hall da grande casa, junto às escadas de mármore que levavam ao piso superior. Alguma vez pensou que terminaria assim? Perguntou Rafael. Nunca, respondeu Lívia, mas talvez as histórias mais belas sejam aquelas que não podemos prever. Olharam-se à luz do lustre, duas pessoas que atravessaram o inferno para encontrar o paraíso. Amanhã os esperava o casamento, nos próximos meses, a construção de uma nova clínica para crianças e, nos anos seguintes, a criação dos filhos e talvez de outras crianças.